Em 1930, 3 tiros a queima-roupa mudam radicalmente a história da política brasileira. João Pessoa, companheiro de Getúlio Vargas na chapa derrotada nas eleições presidenciais daquele ano, é assassinado. A sua morte é o pretexto para que Vargas tome o poder e instale a chamada Revolução de 30. No dia 13 de fevereiro de 1930 ocorreu um massacre na pequena praça em frente à Igreja e Convento do Carmo, no centro histórico de Vitória, no Espírito Santo. O saldo do tiroteio foi de 5 mortos e muitos feridos por baionetas no local. Morreram os tenentes José Jacob Pedro Gonçalves e os civis Cláudio Santana, Afonso Pires Madeira e Cecília Soares. Na praça ocorria um comício da Aliança Liberal, em um dos últimos acontecimentos da República Velha pelo Brasil afora. A Aliança Liberal era liderada pela candidatura do paraibano João Pessoa, candidato à presidência, e do gaúcho Getúlio Vargas, candidato a vice. Esta aliança tinha apoio do movimento conhecido como tenentista, e que reunia novos oficiais do exército. Mas o sistema de alianças do poder central ainda era forte e Júlio Prestes venceu a eleição em março com folgada margem de votos. Houve, então, uma série de denúncias de fraudes eleitorais e de compra de votos de cabresto, com a tentativa de sedução dos oposicionistas para um golpe de Estado. De início, isso foi evitado até mesmo pelo grupo derrotado. Mas, a partir do episódio do assassinato de João Pessoa, o movimento eclodiu. E em pouco tempo Washington Luiz era deposto para que Getúlio Vargas ascendesse ao poder da República. A caravana da Aliança Liberal vinha percorrendo o Brasil, fazendo comícios, e o de Vitória seria apenas mais um deles. Nada de excepcional. Só que o ambiente era tenso e presidente de província do Espírito Santo, era como se chamava o governador, Aristeu Aguiar, temendo que os oposicionistas ganhassem mais força, instruiu a força pública a agir com rigor à menor provocação dos caravaneiros. E esse fato iria se dar durante os pronunciamentos daquele 13 de fevereiro de 1930. O tiroteio começou na Praça do Carmo quando falava o senador piauiense Pires Rabelo. Já era noite no Largo do Carmo, que estava lotado de gente quando o senador pelo Piauí, dirigindo-se para a massa, disse: "Este governo é um ladrão de votos." Ele se referia à vitória não concretizada de João Pessoa e Getúlio Vargas. Foi o bastante. Tomando o ladrão em seu sentido literal, os comandantes da força pública mandaram os subordinados abrirem fogo e avançarem sobre a massa com uma carga de cavalaria, que portava baionetas. Os cavalariços chegaram a entrar no interior da Igreja do Carmo. Anos depois foram criminalmente responsabilizados pelo massacre Aristeu Aguiar, o ex-secretário Mirabeau Pimentel e os militares Tenente-Coronel Hermínio de Holanda Cavalcante, Tenentes José Hortêncio Messias, Inácio Gonçalves, Adolfo Bittencourt, Otto Neto e Liósculo de Oliveira Campos, além dos sargentos Manuel Pereira de Miranda, Newton Santos Neto e Francisco Fernandes de Miranda e o soldado José Esteves dos Santos. O Largo do Carmo era acessado por apenas 3 ruas. Quando a Revolução de 30 foi detonada em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a reação em cadeia foi instantânea. Era preciso derrubar todos os presidentes estaduais que haviam apoiado a vitória eleitoral de Júlio Prestes e que, por conseguinte, eram fiéis ao presidente Washington Luiz. O Espírito Santo, por isso, foi invadido por tropas militares revolucionárias provenientes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Sem forças armadas suficientes para resistir à altura, o presidente Aristeu de Aguiar abandonou o cargo e embarcou para o exílio em um navio cargueiro italiano que estava no porto de Vitória. Seus aliados políticos refugiaram-se em localidades próximas à capital. As colunas militares percorreram o estado. Substituíam, nas cidades por onde passavam, os prefeitos que tivessem alguma ligação política com as lideranças estaduais ou federais que estavam sendo afastadas do poder. Para governar o Espírito Santo, Getúlio Vargas nomeou, por decreto, um militar interventor, o capitão João Punaro Bley.